25 de maio, Babilônia, o centro da idolatria. Nós sabemos que Babilônia nem existe mais, né? Ela fica ali no Iraque, né? E ali foram construídas outras cidades em cima de Babilônia, né? Então virou poeira conforme já havia sido profetizado. Então nós estamos falando de um simbolismo que João usa no primeiro século do cristianismo. Veja que Babilônia já tinha destruído 600 anos antes, né? Então agora é um simbolismo do que viraria o cristianismo com as misturas de idolatria. Então qual o mistério de Babilônia? Porque está escrito na testa da mulher, né? que é a igreja, né? Mistério da Babilônia. O mistério da Babilônia é a idolatria. Estava no centro da adoração babilônica. Vocês lembram que eles fizeram lá com os 3 companheiros de Daniel, né? Que fez aquela estátua ali, grande, e queria que eles adorassem, senão jogavam eles dentro da fornalha, e foi o que aconteceu. Então a adoração era o centro ali de Babilônia, né? Jeremias, que viveu na época de Babilônia, fala sobre a adoração de imagens de esculturas na antiga Babilônia. Está em Jeremias 50, 33 e 38 e 51, 17 e 47. Então ele fala com tanta precisão nesses versículos que dá a impressão que ele viveu depois da queda de Babilônia. Veja, diz assim: a espada virá sobre suas águas, e estas secarás, porque a terra é de imagem de esculturas, e seus moradores enlouquecem com essas coisas horríveis. E nós sabemos que Jeremias estava profetizando como os Medo e Persas iriam destruir Babilônia, porque o rio passava dentro de Babilônia, na capital de Babilônia, e eles embebedados ali, tranquilos, porque eles tinham um muro intransponível. Então os Medo-Persas desviaram o rio, secaram o rio, passaram por baixo dos muros e pegaram todos tranquilos ali, confiando na sua segurança e da idolatria. Que ela diz: as águas vão secar por causa da imagem de esculturas que vocês adoram. E diz mais aqui: suas imagens são mentiras e nelas não há fôlego. Vaidade são obras ridículas. Castigarei os ídolos de Babilônia. Os capítulos 50 e 51 de Jeremias previam a destruição de Babilônia pelos Medo-Persas. Uma das razões para isso foi a idolatria. Os deuses viviam simultaneamente em suas estátuas e em templos, e nas forças naturais que incorporavam cada um dos deuses. Saquear ou destruir ídolos resultava na perda da proteção divina. Tanto é que o príncipe caldeu Marduk-apla e Dina II fugiu para os pântanos do sul da Macedônia, da Mesopotâmia, com as estátuas dos deuses de Babilônia, a fim de salvá-las dos exércitos de Senaqueribe da Assíria. Veja que contrassenso. Em vez dos deuses salvar eles tinham que salvar os deuses deles, né? Que coisa ridícula, como disse aí Jeremias. Não devemos adorar imagens mortas, imagens inventadas, mas ao Deus vivo, diz Jeremias 51:15,
16 e 19. O que a Bíblia ensina sobre idolatria? Nós vimos o que a Babilônia ensina como idolatria. Mas o que a Bíblia ensina? Êxodo capítulo 20, verso 4 a 6, diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima do céu, sobre a terra ou debaixo da terra. Não inclinareis para adorá-las, porque Deus trará maldições àqueles que adorarem. Agora, Salmo 115, 4 a 8, diz assim: os ídolos são obras humanas, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos, mas não apalpam. Porque são ridículos. Aquilo ali é uma coisa inventada, feita de barro, ou de prata, ou de ouro, ou de cobre, ou de mármore. Embora a idolatria de Babilônia seja mais profunda do que se curvar diante de imagens de madeira e pedra, a Babilônia espiritual, que está simbolizando aquela antiga Babilônia, assemelha-se à antiga Babilônia com as imagens introduzidas em suas adorações. O uso de imagens na adoração, chamada de veneração hoje pela Igreja Romana, é uma transgressão do segundo mandamento da lei de Deus, pois limita a capacidade do Espírito Santo para impressionar a mente com as coisas eternas. Então, ele nem pensa, ele está olhando aquele negócio, ele fica naquilo ali só. Ele não dá a oportunidade para o Espírito Santo trabalhar na mente dele. E reduz a majestade de Deus a uma estátua sem vida. Em vez de dar adoração para Deus, ele divide a adoração entre Deus e uma estátua. As imagens foram introduzidas no cristianismo no século IV. Veja que interessante. Até o século IV não se adorava imagens e esculturas. Porque ele foi saído das mãos dos discípulos pura. Depois foram ficando contaminada, entrou o paganismo, a politicagem, filosofias e tradições, e começaram então o problema. E aí foi uma concessão que o cristianismo, a liderança do cristianismo da época, concedeu aos líderes pagãos para agradá-los, né? Para que eles pudessem se converter. E são conferidos a essas imagens a homenagem que pertence a Deus, o que é espiritualmente degradante. Então, a Babilônia espiritual hoje é um reflexo da Babilônia, da confusão que se fazia no passado.